Olá, estamos começando mais um Conexões Saudáveis. E hoje a gente está aqui com uma massoterapeuta, que eu tô tendo assim ótimas referências dela, muito boa, a Vivi do Spa Vida Santos. Do Spa Vida Santos. Desculpa, gente, porque Vida Santos, imagina, é uma vida diferente, né? Porque massoterapia não tem nada melhor. É vida. É vida. Você quer vida? Então vem aqui conhecer a Vivi e conhecer o trabalho dela. Eu vou passar para ela apresentar para você. Leila, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Viviane, poucos conhecem assim, mais conhecida como Vida, do Spa Vida Santos. Venho trabalhando aí com a massoterapia há mais ou menos 5 anos, que eu atuo somente com a massoterapia. Não, e aí eu vou falar com você, viu? Assim, todo mundo que vai lá fala assim, gente, maravilhoso. Você sai lá outra pessoa, né? Graças a Deus. Mas falando um pouco sobre vida profissional, eu sei que você largou o direito para vir para a massoterapia. E qual foi esse reflexo na sua vida? Por que você decidiu fazer essa transição de carreira? Tá, essa é uma pergunta bem... Como é fácil? Bem repetida, sabe? Porque as pessoas sempre falam assim, do direito? Como assim, né? É uma transição bem, digamos, drástica, né? Gritante. Porque você sai lá do direito, e eu era do direito criminal, para cair em terapias, as coisas mais calminha, mais tranquila. Daí as pessoas falam assim, quando falam, nossa, ela vem do direito, como assim? Então, eu sempre fui muito apaixonada com o direito. Me formei primeiro em administração, por conselho do meu pai, agradeço muito por ter me formado em administração de empresas. Que fez toda a diferença na sua vida, porque hoje você é empreendedora e administra, né, o seu negócio. Isso, faz toda a diferença, sempre fez muita diferença na minha vida. Como eu sou a primogênita de 10 irmãos, aí meu pai sempre falava assim, você que administra a casa, você que administra tudo em casa, então você vai fazer administração. E eu falava, pai, não, eu vou fazer direito, eu gosto do direito. E o papai sempre falava, não, você vai fazer administração. E aí eu tive aquele primeiro emprego que fala menor aprendiz. Uhum. Eu fui menor aprendiz na Secretaria de Administração da Prefeitura de Betim. Então, assim, meu pai falou tanto que o universo conspirou a favor dele e eu caí na administração. E aí acabei me formando em administração de empresas, mas o sonho do direito permaneceu ali. Logo que eu tive a oportunidade, eu ingressei na faculdade de Direito, fui até mais que a metade do caminho, mas como a vida te leva, né, a caminhos diferentes, e eu costumo brincar que às vezes não é você que busca a profissão, mas a profissão te busca, né? Ah, eu falo muito isso. A profissão acaba te encontrando. E aí eu tive algumas coisas na minha vida, aconteceram algumas coisas na minha vida, principalmente em relação à tratativa com as minhas filhas, que me levaram a buscar mais a terapia. Precisei buscar mais a terapia. E como eu sempre fui aquela de fazer, né? Não só de ouvir, não, peraí, eu quero fazer, eu vou fazer isso. Então, quando eu tive a necessidade, eu ingressei nas terapias. Me apaixonei pela massoterapia. Na terapia, para entender melhor o que estava passando com as minhas filhas adolescentes, que elas estavam passando por uma transição bem, digamos, bem forte na época. Eu precisava entender o que estava acontecendo com elas para que eu conseguisse ajudá-las da forma correta, né? Porque, às vezes, apenas ser mãe não é o suficiente, né? Nas gerações de hoje, nas coisas que acontecem com os jovens de hoje, às vezes ser só mãe não é o suficiente. Aí eu ingressei nas terapias, mas a massoterapia, ela foi ganhando espaço. Você foi apaixonando, né? Até por causa da minha mãe. Minha mãe é o pacote completo que uma massoterapeuta precisa. Completo. Ela tinha tudo que eu precisava para estudar. Então, aí eu fui ingressando, fui apaixonando e em 2019 aconteceram várias coisas na nossa vida, não boas, né, bem pesadas, e aí eu decidi abrir mão da CLT e ingressar de vez nas terapias. E fui me aprofundando mais na massoterapia.
E o meu esposo, como sempre um ótimo amigo, um ótimo companheiro, foi fomentando isso. Ah, vamos fazer. Ah, não, você quer trabalhar? Então vamos abrir o spa. E abrimos o spa. Estamos aí. E é tão interessante a questão da transição de carreira. Eu vou até falar com você de um exemplo meu. Eu hoje estou terminando o curso, né, de psicologia, mas antes eu trabalhava em restaurante. Eu tinha um restaurante, mas a minha mãe... E minha mãe cozinha muito bem, gente. Falando isso, feliz Dia das Mães para minha mãe, né, mãe? Te amo. Quem sabe a mãe vai ter um almoço aí para a senhora chamar a gente para ir almoçar. Mas a minha mãe, o que acontece? Ela cozinha muito bem, ela tem muitos anos de profissão, a gente decidiu ir para fazer e foi desenvolvendo e foi ficando muitos anos. E eu lembro que a importância da transição de carreira e o olhar das pessoas. Eu lembro que quando eu estava decidindo fazer uma faculdade, a minha mãe falou assim comigo, assim, eu estava em dúvida se eu ia para gastronomia ou para psicologia. Ela falou assim, Leila, não tem como você ir, não, porque por mais que você goste, porque eu fazia mais a linha da administração, e ela cozinhava e a gente tinha algumas pessoas que trabalhavam com a gente. Eu e o clínico que administrava. E aí eu falava com ela assim, que eu queria fazer, porque eu gosto de cozinhar. Mas a minha paixão é ouvir. É o que você fala, né? Com brilho nos olhos, falando da massoterapia, né? Quando você fala assim que é um prazer, quando você se uniu, não foi só uma profissão sua. Foi, né? É uma profissão que hoje virou familiar. De vida, né? De vida, de transformação. E eu vi que me transformou também, porque cada dia mais eu percebo que a profissão me escolheu, não eu escolhi a profissão. Em cada momento da minha vida eu vejo isso, porque quando a gente vê as pessoas transformadas, né, igual você falou, às vezes você vê a pessoa ali, entra na sua sala super tensa e para uma música, deita ali, você faz aquela massagem maravilhosa na pessoa. Ai, eu vi o spa dos pés. Ai, Jesus, que maravilha! O spa dos pés terapêutico. Ele é... Nossa, eu não tenho palavras para descrever as terapias que são incluídas ali dentro do spa. Eu sou apaixonada com todas, então... É só a gente saber exatamente ou superficialmente o que a pessoa necessita. E ali a gente faz a ficha de anamnese, tanto que eu costumo dizer que a nossa ficha ela é uma ficha terapêutica. Porque você senta, você ouve, bate um papo, e aí você vai entendendo o que a pessoa precisa. E aí, quando você oferece aquilo que ela realmente está necessitando, não tem como dar errado. Não tem como ser diferente. Gente, se está fazendo sentido para vocês, coloca aí... Começa a nos seguir, tem muita informação aqui para vocês. E se está fazendo sentido, fala aí para a gente está querendo saber. Vocês gostam também de massoterapia? Você quer uma massoterapeuta que trabalha lá na Conectar com a gente, fazendo a sua massagem? Vamos falar dessa parceria, né? Porque... eu vejo a Clínica Conectar como um elo integrativo. Nossa, né? É muito bom, né? Consegue unir ali várias nuances que o ser humano hoje precisa. E ter trago a massoterapia, as terapias integrativas, para um meio que trabalha a psicologia, a neuropedagogia, foi surpreendente. E é o pacote que todo ser humano deveria procurar. Hoje mesmo, eu conversando com meu marido a respeito desse curso que eu estou fazendo, né, de terapias integrativas complementares, eu estava comentando com ele sobre isso. E aí uma das coisas que eu falei foi exatamente isso. Porque a minha ideia é ter um espaço que eu não só atenda o psicológico daquela pessoa, mas assim, que eu envolva ele em uma situação de cuidado em todas as áreas. E a terapia integrativa, ela já tem todo o suporte, né? Igual a gente sabe aqui que o seu esposo, ele faz a quiropraxia. Os ajustes globais. Vamos falar certo, gente, como uma profissional. Ajustes globais. Fala um pouquinho para nós. Para falar do Alifer,
fala das massagens Então, e interage com... A nossa equipe, quando a gente começou lá o spa, era uma equipe bem maior. Nós tínhamos fisioterapeuta, tinha a consteladora familiar, que você disse que gosta tanto. Nossa, maravilhosa. Tínhamos a terapeuta de reiki. Tá? A gente trabalhava também esse todo. Aí, com o tempo, a gente foi afunilando mesmo e acabou se tornando uma empresa familiar. Então, nós ficamos com a massoterapia de relaxamento, que são as técnicas de spa, é a minha área, a minha preferida. Mesmo eu conhecendo todas as outras, eu tenho preferência pelo relaxamento. Temos a área desportiva, que é a área do Alifer, né, que ele trabalha aí com a liberação miofacial, os ajustes globais, a terapêutica mais voltada para o esporte, trabalha mais com essa área do esporte, né, a necessidade que os desportistas precisam. E temos também a massoterapia estética, né, que é mais popularmente conhecida, o pessoal conhece muito, mas ela tem que ser um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais estudada. Tanto ela, todas as áreas têm que ser um pouco mais aprofundadas. As pessoas acham que é só fazer uma massagem. Não, tem todo um estudo, tem toda uma grade, né? Muito grande por trás da massoterapia. Não é só fazer massagem, sabe? Foi daí que surgiu a sociedade, que a gente estava falando, a Sociedade Brasileira de Massoterapia e Terapias Integrativas nasceu a partir disso, da falta de informação em cima da massoterapia e a confusão que acontece entre a massoterapia, as terapias integrativas, a fisioterapia, acaba confundindo muito as pessoas pela grande quantidade de cursos livres que a gente tem hoje e as pessoas não buscam aprofundar. Daí nasceu a sociedade, né? Eu e meu esposo, na falta de conhecimento, até nossa mesmo, porque a gente começou através dos cursos livres. Só que a gente via que estava faltando. Não é possível que seja só isso. Eu não vou mexer no corpo de uma pessoa sabendo apenas isso. A gente vai aprofundando e aí a gente descobriu que é uma gama imensa, que a maioria das pessoas que atuam como massoterapeutas hoje não faz nem ideia. Uai, a gente conversando mesmo, você falou sobre a fibromialgia, né? Gente, a fibromialgia, quantas pessoas sentem tantas dores? E a gente consegue trabalhar com elas, a gente consegue aliviar, amenizar as dores dela. Isso com um pacote complementar, né? Com um pacote inteiro, completo. Até a gente estava falando ontem com a moça lá, por isso a ficha de anamnese, para a gente entender de fato o que a pessoa precisa. Algumas vezes eu costumo pedir exames antes, eu sempre... não, eu tenho fibromialgia, então eu preciso que o seu médico mande para mim um laudo para eu saber que grau, qual a profundidade, há quanto tempo, quantos pontos, sabe? Para a gente conseguir trabalhar, porque não é só chegar e falar, não, eu tenho fibromialgia, qual massagem eu vou fazer? Aí, se você vai em algum lugar que a pessoa não tem um aprofundamento nessa área, ela vai te indicar uma relaxante. A relaxante ela não funciona muito bem nesses casos, né? Tem todo um outro escopo por trás. As pessoas elas confundem muito a massoterapia como se fosse uma prática integrativa. E ela não é. A massoterapia ela é uma profissão regulamentada por lei. E ela está em processo de regulamentação plena agora. E é uma outra coisa que a maioria das pessoas não sabe. Por isso, a gente perde muitos profissionais para a fisioterapia. Porque, às vezes, as pessoas começam a atuar com a massagem, atuar com a massoterapia, e acham, não, gostei de fazer massagem, então eu vou fazer fisioterapia para eu atuar com massoterapia. Sendo que, na verdade, nós temos a massoterapia como profissão. Ela é uma profissão, não é só uma prática. Nossa, entende? É muito interessante. Aí, gente, conhecimento aí com a Vivi, hein? Estamos conhecendo. Terapias integrativas, eu estou aprendendo agora. Estou aprendendo muito mais agora com a Vivi. Porque ela está separando a prática com o profissional, que é a massoterapia como profissão. É isso, Vivi? Nós temos, para quem tem o interesse da massoterapia plena, tem lá a Lei 13.968, de 61. Ela regulamenta a profissão do massagista.
Só que ela é muito antiga. E com o tempo, o termo massagista acabou indo muito para o lado sexual, né, sensual, né? As meninas, as profissionais do sexo começaram a usar massagista como nome, como a profissão. E aí, então, entrou o termo massoterapeuta. O termo massoterapeuta ele é muito recente, mas ele entrou para diferenciar mesmo o profissional da massoterapia com as profissionais que utilizavam o massagista como a profissão. A Lei de 61, ela regulamenta a profissão do massagista. Hoje, nós temos o projeto de lei 1262/23, salvo engano, que ela vem regulamentar o massoterapeuta já com um escopo mais fechado, né? Colocando os estudos necessários, as horas necessárias, todo o escopo, todo o campo propedêutico da área. Ela vem para regulamentar, porque nós somos de uma profissão regulamentada, porém nós ainda não temos um órgão regulamentador. E aí a lei, o projeto de lei, ele vem para trazer o que falta da Lei de 61, porque por ela ser muito antiga, algumas coisas caem em desuso, né? Algumas coisas vão se perdendo, algumas leis precisam ser refeitas, algumas cláusulas precisam ser refeitas. Por isso tem esse projeto hoje aí, rolando no Senado. E é interessante, né? Porque você é uma profissional completa, que você vai entender de como está fomentando essa lei, como que você vai trabalhar ela até mesmo dentro do seu trabalho. Porque você falou da fisioterapia. Muitas das vezes tem aquele impasse. E você precisa de estar bem informada, e aí veio o direito na sua vida, que fez toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença até hoje, para você compreender a questão das leis, né? O que acontece entre a fisioterapia e a massoterapia, às vezes, é muita nomenclatura. A pessoa que ela não se aprofunda na massoterapia, ela acaba usando termos e algumas técnicas que não faz parte do nosso campo propedêutico. E aí você acaba invadindo o campo do outro, né? Eu costumo dizer nos cursos que as meninas elas têm que ir até onde a mão alcança. Não ultrapassa, não é seu. Uhum. Né? E outra coisa, não ache que você vai resolver tudo, porque você não vai. Nós somos ali um complemento da saúde. Aí a pessoa chega com uma patologia que é necessário um médico para atuar, e aí algumas pessoas, infelizmente, para ganhar o dinheiro daquela consulta, acaba atrapalhando mais a saúde da pessoa. A gente tem que ter consciência disso, sabe? O profissional ele tem que ter consciência de que ele só pode ir até onde o campo dele permite, até onde a mão alcança, né? Que é mais fácil entender assim. Não é do seu campo propedêutico, não é da sua atuação, indica, direciona. Não, mas se eu direcionar, por exemplo, eu mesma já encaminhei alguns clientes para fisioterapeutas. Tenho até alguns amigos ótimos profissionais nessa área. E a gente acaba encaminhando porque eu sei até onde eu posso ir, a Alifer sabe até onde ele pode ir e até onde é o campo do outro. É interessante que você entende até quando cabe a sua competência. Exatamente. Enquanto profissional. E aí as pessoas falam assim, mas você vai perder o cliente? Você não vai perder o cliente. É muito melhor eu perder um cliente e saber que ele está bem, né, que um outro profissional conseguiu sanar a necessidade dele, do que eu piorar a saúde dele achando que eu estou fazendo o que é correto, sabendo que não é. Infelizmente, isso acontece muito. As pessoas, não, pode vir cá que eu consigo fazer. Não, pode vir cá que eu resolvo. E, na verdade, não vai resolver porque não é o campo dela. Nós trabalhamos ali tecidos moles, a gente não vai mais profundo, sabe? As pessoas precisam entender isso. Principalmente os profissionais que estão chegando para a área hoje. Porque, como eu disse, nós temos uma gama enorme de ótimos cursos livres. Gente, não estou falando mal dos cursos livres. Tanto que, né, eu venho deles. Mas você tem que entender o curso livre como base, como início. Eu acho que ele é aquele... É mais para uma compreensão daquilo que você achou interessante. Isso. Por exemplo, eu falei assim, inúmeros aqui. Né? Eu até te apresentei os que eu até estou fazendo e tudo, mas é uma base,
Não é chegar lá e falar, olha, já fiz, já sei tudo. Não. Até em todo, né? Não é só nessa área, em todas as áreas profissionais, nós precisamos de ir mais a fundo. É interessante que me veio uma lembrança que foi até ontem mesmo, a gente estava fazendo uma apresentação e eu quero fazer neuropsicologia, é a área que eu amo. Mas a Catiane, eu acho que assim, a gente tem uma visão muito próxima, porque ela trabalha nessa área de desenvolvimento infantil, faz, né? Ela tem as formas dela lá de trabalhar, que encaixa muito dentro da neuropsicologia, que é o que ela trabalha com a Lise. E aí a gente vê que precisa de uma preparação. Eu, enquanto psicóloga, eu ainda não estou preparada nessa área, então nós precisamos nos preparar. Eu vejo que é o tempo todo, porque vai saindo demandas novas, outras coisas que você precisa atender, ou entender e poder praticar na sua área e desenvolver o seu trabalho. Quantas pessoas às vezes se param ali naquele contexto, não se desenvolve, às vezes não tem crescimento na área própria exatamente por isso. E às vezes não entende por que não está tendo crescimento, né? E a gente tem que estar em constante evolução. O mundo está em constante evolução e hoje em dia as coisas acontecem muito rápido. Exatamente. Então você tem que andar de acordo com o que o mundo caminha, né? Se você não evoluir junto com ele, vai ficar para trás, não tem jeito. E por ser um trabalho que hoje a tecnologia está aí bombando, né? A minha área também é escuta. Então, olha para você ver, olhando hoje pelo lado da tecnologia, como que está sendo feito a massoterapia agora? O que é que pode incluir agora enquanto tecnologia? Então, eu tenho até um vídeo no meu Instagram, eu acho que está no Instagram do SPA, que fala assim, você tem medo de ser substituído pela inteligência artificial? E a gente não, né? No nosso campo não, porque o nosso campo é mão, é toque, é sentir o outro, é ouvir o outro, é entender o outro. Então, assim, a tecnologia, eu vejo ela afetar mais os clientes do que a nós mesmos. A tecnologia me ajuda com divulgação, né? Com estudos. Porque marketing. Porque hoje nós temos aí o tecnólogo em massoterapia, então eu vejo que ajuda muitas pessoas a estudar através do tecnólogo. Para quem não tinha esse alcance da massoterapia, hoje chega em qualquer lugar. Então, a tecnologia ajuda a gente nessa área. Agora, em questão do profissional, da atuação profissional, não. Porque a pessoa ela precisa estar lá. Ela precisa estar lá para sentir, ela precisa estar lá para viver aquele momento. E não há tela de celular que vai promover aquilo que a gente promove no momento Vivi, de bem-estar. Você está saindo na frente, hein? Porque hoje as terapias, né, a gente pode fazer online, né? O profissional pode estar aqui em casa, tá em qualquer ambiente e atender um paciente. Não, como terapeuta, eu atendo pessoas de Portugal. E é realmente online, porque eu não consigo, né? Mas eu já fui para lá para atuar como massoterapeuta. Tá vendo? Tinha que ter a sua presença e a sua expertise. Exatamente. Não tem como fazer uma massoterapia através da tela do celular, né? Aí você põe a mão, aqui, tá tenso, onde que tá? Vai colocando a mão aí que eu vou te falando. Não tem como, né? É impossível. E o toque, eu acho que a tecnologia, ela vem afastando muito as pessoas. E o toque acaba fazendo falta, né? O toque profissional. E aí, essa é uma área que eu acho que ela não vai defasar com a tecnologia, digamos assim. Muito pelo contrário. Agrega muito valor, mas a gente não vai perder o campo das mãos, né? Da terapia corporal. Não tem como. Não tem como, né? Não tem jeito disso acontecer de jeito nenhum. Graças a Deus, porque eu gosto muito. Então, gente, você que está vendo aqui eu conversando com a Vivi num papo descontraído, tranquilo, e quer fazer o seu podcast, vem para cá para o Vitrine Hack Studio. Aqui você pode ter o seu espaço, aqui tem estacionamento, você pode sair daqui para o happy hour, você pode vir passear. Imagina,
E esse espaço tão legal, câmeras de primeira, você sabe, é um ambiente profissional. Você vai chegar aqui, sentar nessa mesa, vai estar à disposição aqui um profissional para cuidar de você e para poder fazer o melhor para você, tá bom? Vitrine Hack Studio. Então, ô Vivi, deixa eu falar uma coisa com você. Complementando aqui. Ontem, é tão interessante você falar, né, que você depende das mãos e tudo. Até uma amiga minha que foi lá, a Tainara, e ela ficou apaixonada. Você viu, né? Como é que ela ficou apaixonada. Toda hora ela falava, nossa, Leila, mas sai um cheiro, um aroma lá de dentro. É diferente. E você viu como é que ela fala? Ela fala assim, ela é doce para falar. E nós duas, né? Muito baixinho, né? Baixinho. As pessoas falam assim que eu falo muito baixinho. Sim. Até no tom de voz é diferenciado, no comportamento. Ela até falou comigo assim, você viu, Leila? Ela foi lá e voltou aqui para poder falar comigo. Então, quer dizer, ela se sentiu importante. É tão interessante isso, né? A gente vê um bom profissional exatamente pelas características que às vezes não tá, né? Ela não contratou um serviço com você. Mesmo assim, você foi lá e deu maior atenção para ela. E isso faz toda a diferença. Você concorda? Eu acho assim, eu achei maravilhoso. Mas as pessoas precisam hoje parar um pouquinho e ouvir o outro. Ouvir e responder. Isso a gente também aprende lá no direito, né? Tem que ter uma resposta. Mesmo que tudo esteja no depende, mas você precisa ter uma resposta. E é muito ruim você chegar num lugar com alguma dúvida e sair com aquela dúvida, ou às vezes você costuma sair com mais dúvidas. Eu não gosto. Então, se eu não gosto que façam comigo, não faço com ninguém. Então, se ela me perguntou se ela tem dúvida, eu volto. Se eu não conseguir voltar, porque estava lá no meio do atendimento, né? Se eu não conseguir voltar, eu dou um jeito de entrar em contato e falar, olha, qual que foi a sua dúvida? Porque eu vi que ela ficou com muita dúvida na ficha de anamnese. E eu até entendo, porque algumas pessoas atendem sem fazer a ficha de anamnese, o que é um erro muito grande. É um erro muito grande. Até para a própria profissional, ela precisa estar resguardada daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está atuando. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Chega uma cliente hoje e ela tem... Está gestante. É um caso mais fácil de compreensão. Está gestante, eu não faço ali uma ficha de anamnese e aplico nela uma modeladora, que é a massoterapia estética. Eu posso provocar um aborto naquela pessoa. Antes dos 3 meses, nenhuma prática de massoterapia pode ser feita em uma gestante. Se a pessoa está com sintomas de gripe, a gente não pode atuar com a massoterapia pela propagação dos vírus. Entende? Então, assim, tem que ter todo esse saber. Por isso, a ficha de anamnese. Eu já tive, com a ficha de anamnese, a cliente sentada na minha frente e eu falar com ela, não vou poder te atender hoje. Ah, mas eu paguei. Não, eu não posso te atender hoje. Por causa disso, disso, disso. Ah, não, mas eu fui numa outra profissional e ela disse que não tem problema. A outra profissional não vê problema onde eu vejo que tem. Não posso te atender. Já aconteceu da pessoa chegar também no spa e a gente perceber que ela estava febril e nem ela percebeu. E a gente pediu para ela, né, retornar, ir ao médico e depois do médico ela retornasse. Ela foi ao médico, ela estava com, acho que é chikungunya, né? Estava uma crise danada na época. E ela acabou ficando internada. Nessa época, eu acho que a gente até fez um pronunciamento, pediu para que as pessoas tivessem com sintomas não fossem até o spa. Ah, mas por quê? Primeiro que é um ambiente familiar, né? A minha empresa é um ambiente familiar. E segundo, porque pode deixar o vírus ali no ar e eu passar para outras pessoas. Então, a gente teve um período que a gente estava fazendo as perguntas ao telefone. Tá com algum sintoma de gripe? Não tô, tenho certeza, né? Tá tudo tranquilo. Não, pode vir. A gente ficou um período assim por causa desse cliente, sabe? Que a gente ficou até 2 semanas sem atendimento para poder o ambiente estar propício para os nossos próximos clientes. A gente tem muita preocupação com o bem-estar. A gente trabalha com o bem-estar do outro, a gente trabalha com a saúde do outro. Então, a nossa preocupação maior é com a sua saúde, entende? Assim, tá. Com certeza.
Imagina um profissional que está gerando saúde na vida da outra pessoa, que por não entender todas as questões burocráticas, porque a anamnese também faz parte disso, porque você vai ter o conhecimento de quem que é aquele paciente. Vamos falar no paciente. Será que é o paciente? Aquele cliente. Na verdade, a massoterapia, ela advém da área da saúde, Da né? saúde? Então, vamos lá para o paciente, A né? diferença é que cliente é aquele que vai lá só fazer uma massagenzinha, um pacotezinho das mães ali, pronto. Paciente é aquele que faz um tratamento com você. Por exemplo, tem as clientes da fibromialgia, então elas ali periodicamente estão no espaço. Ali ela se torna uma paciente, né? E o cliente é aquele que vai lá só buscar um relaxamento no momento. Então, vamos colocar aí, tem dois viés aí, né? Então, essa preocupação é fundamental, né? Até para a pessoa, imagina, eu vou lá, eu sabendo que existe uma anamnese, eu fico mais tranquila, né? A gente, no caso, o profissional psicólogo também, ele precisa de ter essa anamnese, porque como que ele vai saber qual que é o problema que ele já teve, quais são os remédios que toma, como que eu vou conduzir, se é um processo de depressão, como é que eu vou conduzir? Então, assim, se está vindo de outras fases de adoecimento, a pessoa que está indo também para a massoterapeuta, ela também tem esse lugar, ela também tem que pensar, peraí, é um ambiente ali que eu tenho que não só me preservar, mas preservar o outro. Preservar o outro, ter esse cuidado. Exatamente. Né? É fundamental. Então, gente, ó, aí continuamos aqui conversando e eu vou falar uma coisa com vocês. Se você quiser fazer aqui, né, igual eu já falei, se você quiser fazer o seu podcast aqui, lembrando que hoje é o último dia da promoção lá do Boticário, das compras de R$250, ó, não fica de fora não. Deixa eu falar uma coisa com você. Se você quiser vir fazer aqui ou fazer uma entrevista também, o espaço aqui está disponível. E se está fazendo sentido aquilo que nós estamos conversando aqui, ó, coloca aí, a Vivi vai colocar o Instagram dela. Fala aí, Vivi. Viva Santos! @Spa Vida Santos. Vida Santos. Gente, eu tenho uma dificuldade, estou precisando de fazer uma oratória, mas eu vou melhorar. Porque são tantos, né? Mas é isso. Eu vou deixar o link na descrição e vocês vão lá e comentam. E se vocês quiserem, tá localizado aonde? Avenida Governador Valadares, o número é 471. Você pode procurar a Conectar, que você vai achá-la no espaço dela, que eu vou falar, é uma delícia. Eu estou lá, você vai me ver lá também. Eu também vou fazer massagem. Já chamei a sogra para fazer. Já quero que a minha mãe faça também. Vou falar com ela, vai ser meu presente para ela. Porque o que é bom a gente tem que repassar, não é? Uma coisa interessante do spa, ligando a isso da mãe, a ideia do spa nasceu no Dia das Mães. Olha, tá vendo? Tanto que quem acompanha... Me valorizem, sogra. Quem acompanha o spa há mais tempo sabe dessa história. Foi um presente das minhas filhas. Num Dia das Mães, do nada, minha menina deixou um bilhetinho na minha cama e falou, você ganhou um dia de spa. Eu falei, gente, o que essas meninas estão arrumando, né? O que elas estão fazendo? Aí eu pensei assim, vai me levar para algum lugar legal, né? Aí eu lembro que eu levantei, tomei café com meu esposo, e aí meu esposo foi para casa da mãe dele. Falei, uai, pelo jeito vai ser só eu. Ele falou, não, hoje é Dia das Mães, você fica aí com as meninas e eu vou para minha mãe. Aí foi um dia, foi o dia. Aí uma fazia a unha, a outra fez o cabelo, elas fizeram, tá? O dia que delícia, de spa. Hein? E eu lembro que o que mais me tocou nesse dia, chega a ser engraçado, é que elas não desgrudaram por nem um minuto. Nada. O almoço foi tudo junto, o café foi tudo junto. E aí eu fui tomar banho. Sabe, tomar banho porque eu também tinha que ver a minha mãe. E elas entraram pro banheiro comigo. Olha! Como se fossem crianças. Como na época de que era criança. Não, hoje nós vamos ficar juntos. Aí e eu tomando banho e rindo. Das duas discutindo. Sabe aquela discussão de criança? Não eram crianças. Mas a discussão de crianças ali na frente. E daí surgiu. Falei, por que outras mães não podem receber esse cuidado? Então, todo ano, o Dia das Mães,
é o mais comemorado pela equipe do spa, exatamente por ele ter nascido no Dia das Mães. Ai, que lindo. E foi muito bom para mim. Então, como foi bom para mim, imagino, é bom para os outros também, né? Deixa uma mensagem aí para as mães, né, que ainda não descobriu o poder da massagem, né? Eu já descobri, o meu maridão ali me deu. E quando ele me deu, gente, eu falo que assim, foi um dos presentes melhores da minha vida. E eu sou uma pessoa que eu sou, graças a Deus, sou muito presenteada, tanto pelas minhas meninas quanto pelo meu marido. E aí ele pegou e falou, ele pegou e me deu. Na verdade, ele falou assim comigo que era para me acompanhar minha menina é fotógrafa, e chegou lá, a moça, ela chama até Ingrid. Como que é o nome lá, Clínio? Remodelar. Eu fui lá na Remodelar, chegou lá, a Ingrid, um amor de pessoa, virou para mim e falou assim: vem cá, agora é sua vez. Eu falei, gente, não tô acreditando. E foi maravilhoso. Então, assim, quando a gente fala com propriedade, sabendo que realmente é uma coisa muito boa. E que mensagem que você deixaria para essas mães que não conhecem e as que conhecem e conhecer seu trabalho? Olha, que é necessário. A gente costuma dizer muito que é necessário se cuidar para cuidar do outro, né? E o que a mãe mais faz? Cuida do outro. E muito, né? É cuidar do marido, da casa, dos filhos, do emprego, né? Acaba tomando conta ali da equipe toda. Eu falo com propriedade. Carregava a equipe para casa às vezes. E ela esquece de se cuidar. Então, assim, para o filho que está em dúvida do presente, o melhor presente é o cuidado. E a massoterapia, ela entra nesse cuidado. E para a mãe que queira se presentear, o que acontece muito e que é extremamente necessário, cuide-se. Cuida do corpo, da mente, da emoção. E todo esse pacote você encontra com o spa, com a equipe do spa. A gente consegue entregar todo esse pacote. Porque não é só uma massagem. Tem uma escuta terapêutica, tem um bate-papo antes, tem todo um chá, um spazinho dos pés, uma ambientação, a musicoterapia, como você disse. Nossa, muito bom. Então, assim, não é massoterapia só pelo nome, é porque, de fato, é uma terapia. E, assim, eu não me lembro de alguém ter saído do meu ambiente que não dissesse assim, estou renovada, posso recomeçar. É isso, é necessário se reconectar com você. E a massagem, as terapias integrativas, a massoterapia, ela te entrega isso. Ela faz com que você se reconecte, que o seu corpo se reconecte com as suas emoções, com o seu mental, e aí você sai de lá renovado. Você sai ali daquele ambiente ali, você sai pisando em algodão, em nuvens, assim, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei lá em casa, eu falei, ai, amor, que delícia, tava muito bom. E assim, agora é minha vez, né? Chegou a minha vez de novo, tá de frente lá, não tem como não vou correr não. Vou correr do lado de lá. Não vou correr pro outro lado. E é muito bom, gente, muito bom mesmo. Façam, sabe? Se dê esse presente. Aqui a gente está falando sobre esse cuidado, né, com o corpo, esse cuidado, né, mental, mas eu posso te dizer, quanto mais nós cuidamos de nós, cuidamos da nossa mente, quanto mais nós temos essa empatia com nós mesmos, né, nos acolhermos, nos cuidarmos, mais a gente consegue transbordar amor na vida das pessoas. Por quê? Não estou falando que mãe é perfeita, não, gente. Porque mãe fica nervosa, mãe briga mesmo, porque é mãe, né, ela tá lá, como se diz, né? É a avó que é a cuidar. A mãe com mel. Ah, a mãe com mel, né? Uma nova. A avó é a mãe com mel. A avó é a mãe com mel, mas a mãe, ela precisa de educar e ela vai precisar de ter momentos de ter mais pulso para poder falar. Mas a mãe que se cuida é uma mãe que ela tá ali preparada para ouvir aquele filho, para entender, para cuidar. Então, cuide também dessa mãe. Não deixa essa mãe só trabalhando, cuidando. Não, vamos dar essa oportunidade para elas também. E uma coisa interessante também é que lá vocês atendem você e seu marido. Atendimento de casal. Ai, que delícia! Sim, já amei, já. De casal. Nós atuamos
tanto domiciliar quanto em clínica. E, assim, é maravilhoso, porque há uma reconexão. Às vezes o casal está se perdendo, está trabalhando muito, e o trabalho, infelizmente, o estresse do dia a dia, ele afasta o casal. E aquele momento ali de reconexão, de vocês estarem fazendo algo juntos, tá relaxando junto, relaxando a mente, relaxando as emoções, te conecta com o outro novamente. Faz uma diferença gigante na vida das pessoas. Não só dos casais, mas a gente atende muito mãe e filha, atende amigas. Tanto que eu conheci a Catiane em um atendimento de amigas. A Liz já era minha cliente, a Liz já é minha cliente há bastante tempo, adoro. E ela levou a Catiane, uma vez que eu acho que ela achou que a Catiane estava muito estressada. E levou, eu conheci ela em um atendimento de amigas. A gente atende amigas, atendemos muito, dia de aniversário, presente do marido para a esposa, o que eu achava muito interessante era o marido chegar lá e falar assim, não, eu vim comprar um pacote para minha esposa. Ai, que delícia! É muito gratificante você ver a volta da conexão dos casais, porque hoje em dia, infelizmente, as relações estão muito superficiais, né? Muito perdidas. E quando você consegue ver que as pessoas estão buscando esse elo, para a gente é muito gratificante. Então, não só as mães, não só os casais, mas se você tem uma amiga que precisa, uma irmã que precisa, faça. Vá junto, faça junto, presenteie, porque eu posso te garantir que ela nunca vai esquecer esse presente. Isso eu posso garantir. Então, se você quer conexões saudáveis, segue a gente aqui, que a gente está aqui para poder falar com vocês. E se você quer esse elo de conexão, olha aqui, estou te apresentando a Vivi. Então, gente, é isso, sabe? Vamos nos reconectar, não só... Às vezes a gente está pensando muito no imediatismo, né? A gente vive esse imediatismo. Tudo é imediato, tudo tem que ser muito rápido. Tudo para ontem. Tudo é para ontem, a gente não tem paciência. Uma fala que você disse, vamos parar para ouvir, né? Não é só falar, mas vamos parar para ouvir. E isso conecta. Vamos parar para entender se uma massagem não vai ajudar uma mãe, se uma massagem não vai ajudar um pai, porque trabalha muito. Se a pessoa, às vezes, não está precisando até do trabalho do seu esposo, que é a quiropraxia. Fala de novo. Os ajustes globais. Os ajustes globais. Assim, a massoterapia desportiva, que ela engloba... Vamos lá, gente, aprendendo a massoterapia desportiva. Então tá, desportiva. Então, se você está precisando, homem, né? Nosso canal não é só mulheres, tem homens também. Então, gente, se você estiver precisando de uma massagem, se você estiver precisando de conhecer mais desse mundo de cuidado, vem para cá. Vem conhecer aqui no Conexões Saudáveis, vem conhecer tudo que a gente traz aqui. A gente traz muito na questão de cuidado, sabe? Na questão de nos conhecermos, de entregarmos mais saúde mental para as pessoas. Não é um podcast onde se fala coisas onde que não acrescente nada na vida das pessoas. Pelo contrário, a gente traz conexões saudáveis de uma forma leve, tranquila e cuidado sempre. Então, Vivi, nossa, muito bom conversar com você. Eu tenho algo para me falar com você. Essa eu não posso deixar de falar assim, de jeito nenhum. Primeiro, que foi um prazer, né? Tem sido um prazer, né, te conhecer. Tem sido momentos, né, prazerosos, conhecer pessoas especiais. Faz toda a diferença na nossa vida. Não vai ser só, eu creio que até os pacientes vão pular para o lado de lá, vai atravessar a porta e vai para lá. Eu queria perguntar, mas nesse mundo onde você trabalha, cuida do seu grupo lá de trabalho, né? Tantas coisas para fazer, como é que fica a família nessa situação? Olha, eu posso dizer que a massoterapia, ela me aproximou muito mais da minha família. As terapias em si. Porque, como eu disse lá no início, eu migrei para as terapias, vindo direito para as terapias, por um propósito familiar. E foi nesse mundo que eu consegui me conectar mais com as minhas filhas. Hoje eu falo, mesmo a minha filha morando em outro país, eu converso muito mais com ela hoje do que eu conversava quando ela estava em casa.
O que eu falo sobre a pessoa ela se envolver muito com o trabalho e às vezes esquecer de se cuidar, por um longo período da minha vida, eu me envolvi muito com o trabalho. Eu era o tipo de pessoa que estudava pela manhã, trabalhava à tarde, fazia curso à noite, se bobear, ainda pegava um trabalho para fazer na madrugada. Isso com as filhas já tendo as filhas. Já teve época de eu deixar as minhas filhas às 5 da manhã na casa dos meus pais e trabalhar e chegar 1 da manhã para buscá-las. Sabe? Na correria do trabalho, estudo, trabalho, estudo. E aí eu fui, não que eu tenha sido uma mãe ausente, não fui. Esse peso eu não carrego. Não fui uma mãe ausente, mas eu não estava completamente presente. Eu sempre fui muito rígida com o meu profissional. Então, se eu já fui repositora, já fui doméstica, já fui operadora de caixa por pouco tempo, mas eu fui operadora de caixa, já fui apoio-gerente, já fui líder, 1001 coisas. Então, assim, eu sempre fui muito rígida com o lado profissional. Então, se eu era repositora, eu tinha que ser a melhor repositora. Se eu era operadora, eu tinha que ser a melhor operadora. Tanto que eu fiquei 13 meses operando e virei apoio à gerência. Fiquei 1 ano apoio à gerência, virei líder de frente de caixa, sabe? Eu sempre fui muito apegada ao profissional. Até o dia que eu tive que sair correndo para uma UTI com a minha filha, a mais velha. E, para mim, eu saí do trabalho, eu falo que, assim, Deus, ele age, né, de todas as formas. Eu sempre, até comentei com alguém lá na clínica esses dias, porque eu sempre fui do tipo que, se eu vou trabalhar aqui, neste local, eu alugava um apartamento do lado. Porque eu tenho pavor a transitar daqui para BH para trabalhar. Nunca trabalhei de uma cidade para outra. É muito raro eu fazer isso. Então, eu sempre aluguei as minhas residências próximo do trabalho. Só que era muito raro eu ir almoçar em casa. E nesse dia, alguma coisa falou comigo assim, vai almoçar em casa. Tá pertinho, 5 minutinhos. E eu fui. Quando eu cheguei em casa, minha menina falou assim, mãe, fiz isso. E aí eu precisei sair correndo com ela para o hospital, mas correndo. Cheguei com ela e o médico falou comigo assim, 15 minutos que você demorasse, você não ia encontrar ela acordada mais. E, para mim, o mundo desabou. Mas desabou de uma maneira assim... Onde que eu errei? Elas têm tudo. Porque aquela máxima, né, de eu te dou tudo. Tudo que você precisa, você tem. E, para mim, eu tinha essa máxima. Eu tinha aquele pulso de mãe mesmo. Porque meus irmãos, eu fui criada até os 16 anos em barraco de lona. Então, eu tinha o mínimo que os meus pais conseguiam dar, e eles davam da forma que eles conseguiam, lindamente. Meus pais educou os 10 filhos maravilhosamente. Somos hoje 10 adultos, cada um no seu campo profissional muito bem resumido, muito bem trabalhado. Então, os meus pais, muito bem criados e educados. Com o mínimo que eles tinham, eles conseguiram educar todos. Então, as minhas meninas, elas teve tudo que eu não tive. E eu tinha essa máxima. Não, né? Você tem melhor e tal. Mas faltava. Eu tinha uma casa cheia de irmãos. Estava sempre ali, aquela turma toda. Meus pais estavam sempre em casa. E eu não. Eu faltava. Faltava a mãe que elas precisavam até esse dia. E aí, antes desse acontecido, ela havia perdido o pai dela. Pouco tempo antes eu perdi o meu pai, que era a referência que ela tinha paterna. Após elas perder o pai delas, meu pai se tornou referência paterna. E neste mesmo ano, meu pai veio a falecer, e aí ela perdeu a referência paterna que ela tinha, o mundo desabou, e ela não conseguiu lidar com a situação. E aí eu conversando com o médico falou, olha, você precisa conversar mais com as suas filhas, né? Graças a Deus ela vai sair daqui bem, vai se recuperar bem, mas aí vai ter que ser encaminhada para a saúde mental, para tratar a saúde mental e tal. Naquele dia eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso entender o que está acontecendo, o que faltou. O que faltou como mãe? Porque até então, para mim, eu era uma ótima mãe, eu dava tudo que elas precisavam. E aí eu comecei a entrar nas terapias. Uns 2 anos depois, a minha filha melhorou, graças a Deus, né? E decidi morar em um outro país.
pouco tempo antes dela ir mudar para esse outro país, eu pedi para ela passar mais tempo com a caçula. Falei, olha, que eu continuei trabalhando, tá? Eu senti que eu precisava voltar para casa, mas o profissional ainda falava mais alto. E aí eu falei com ela assim, olha, passa mais tempo com a sua irmã, porque daqui a pouco você muda, e não é uma coisa de eu ir para uma cidade, eu tenho que fazer uma ponte aérea para vocês se verem, né? Então, fica mais tempo com ela. E aí eu lembro que ela foi levar ela para tomar vacina, e aí ela sempre andava com roupas, sabe? Adolescente não tem aquela mania de roupa grande, tampando tudo. Para mim, aquilo era normal, gente, é da adolescência. Menina, 12 anos aí, na adolescência, no meio dos coleguinhas, era normal. E aí a minha filha levou ela para tomar a vacina, e aí a enfermeira falou com ela assim, eu preciso que você levante a blusa. Ela falou assim, não, eu desço. A enfermeira falou, não, eu preciso que você levanta. Aí eu descobri que eu estava com a segunda filha passando pelo mesmo problema, pela mesma situação. E aí, pouco antes da mais velha ir para o outro país, ela falou comigo, olha, profissional você é, sempre foi, excelente em tudo que você faz, mas você vai precisar escolher, né? Ou vai ser uma excelente mãe, ou vai ser uma excelente profissional. E aí eu procurei psicologia. Aí você vai procurar o psicólogo. Agora é minha vez. Eu preciso entender o que está acontecendo e onde foi que eu parei, onde que eu travei ali. E aí eu conheço algumas psicólogas muito boas e, na época, fiz algumas sessões com uma que me ajudou a voltar onde eu tinha travado. Por que eu não ficava em casa? E aí, quando eu descobri que o meu problema era não voltar para casa, que eu tinha adquirido lá na infância, eu nunca queria voltar para casa. Eu queria trabalhar. Quanto menos tempo eu passasse em casa, melhor. E aquilo foi acumulando. E aí eu lembro que, na minha última sessão, com a psicóloga, ela falou comigo assim, tá na hora de voltar para casa. Criou nelas o vazio da falta, né? Tá na hora de você voltar para casa. E aqui eu fui para casa. Eu lembro que eu fui para casa revoltada, tá? Só para constar. E eu cheguei em casa e falei com meu marido assim, como assim? Ela mandou eu voltar para casa, eu vim para casa todo dia. Aí meu marido falou comigo assim, pensa. O que é voltar para casa? Pensa direitinho, em que contexto que ela chegou nisso? Aí eu comecei a estudar e fui ver o contexto, fazia todo sentido. Eu lembro que ela falou assim, agora é sua, não é dos seus pais. Volta para casa. E aí eu decidi abrir mão da CLT. Na época eu brinquei que eu ia ser dona de casa. Não, você é dona de casa, você é a mãe. Não fiquei 3 meses. Mas aí eu consegui encontrar o elo. Consegui conversar com as minhas filhas, consegui trazer as minhas filhas para perto de mim. Eu estou presente em todos os momentos que eu consigo. Eu consigo hoje conversar com elas da forma que eu não conversava antes. Consigo ter elas sempre próximas a mim. Hoje eu vejo que eu consigo ser amiga da minha filha. Ela fala, mãe, você é minha melhor amiga hoje. Que legal, hein? Mesmo ela, né, tendo passado por tudo aquilo. E aí é que entra aquela máxima de que eu falo que é preciso se cuidar para cuidar do outro. Porque eu precisei descobrir em mim qual que era o problema em mim primeiro. Eu precisei cuidar de mim, do meu emocional, buscar onde que estava faltando para eu conseguir cuidar delas. Hoje eu sinto que eu sou uma mãe melhor, uma esposa melhor e uma profissional além do que eu esperava. Eu consegui atingir o ápice de tudo que eu queria quando eu busquei cuidar de mim. Eu precisei passar por coisas ruins, precisei entender que o outro estava sofrendo para mim buscar o que eu precisava entender. Você, dentro do processo de identidade, você estava se perdendo, buscando algo, um preenchimento na vida profissional e, no entanto, a sua falta estava em casa. E, olha, posso dizer que é onde me preenche muito mais. Hoje eu me sinto completa. É tão bom, né, quando a gente tem esse lugar, né? Na minha casa mesmo, a gente senta para assistir um filme, é tranquilo, sabe? É uma paz. Meu genro também vai para lá e, assim, é tranquilo, há um ambiente tranquilo. Porque existe uma paz, tanto de nós para elas, quanto delas que recebe essa paz de nós. É tão importante a gente entender, primeiro,
o nosso processo de identidade, de autoconhecimento, de aceitação. Peraí, eu tenho um problema. A partir de eu aceitar aquele problema, como eu resolvo esse problema? Porque muitas das vezes a gente não entende isso. A gente não entende que... Qual o problema? É o que você falou, né? Qual o problema que na real existe? Se elas têm tudo, mas elas só não tinham tudo, menos você. Que era o que elas mais precisavam. É. Muito importante. E aí eu queria passar para você, para dar as considerações finais. Assim, te agradecer de todo o meu coração. Estou te conhecendo agora, mas assim, já parece que eu conheço você há sei lá quantos anos. A gente reconhece uma alma boa quando chega até a nós. Te desejo todo o sucesso do mundo, que você cresça abundantemente, que você tenha, né, a Deus em primeiro lugar na sua vida, e depois a gente vai trabalhando e a gente vai alcançando, né? Quanto mais a gente quer algo na vida da gente, que a gente coloca alguém que é tão importante, tão superior a nós, que é o Senhor, e a vida da gente vai fluindo e vai cuidando dos nossos filhos, vai cuidando da nossa vida, e a gente não para. Eu te desejo isso, todo o sucesso do mundo. E eu passo para você para as considerações finais. Quero agradecer e dizer que é recíproco. Tudo que você desejou a mim, te desejo em dobro. Amém. As considerações é que as pessoas busquem se cuidar, sabe? A correria do dia a dia está afastando as pessoas do cuidado, do autocuidado, do cuidado com o outro. E acaba distanciando. Aí, quando acontece algo pior, né? Quando chega no extremo, você não entende. E às vezes você ir cuidando aos pouquinhos, vai se cuidando, vai cuidando do outro, vai oferecendo cuidado com o outro, aí você vai mudando tanto a vida deles quanto a sua. Mas é preciso, né? A máxima que a gente sempre diz, é preciso se cuidar para cuidar do outro. Então, se dê o cuidado. Cuide-se primeiro, cuide da sua saúde mental, emocional, corporal, né? Cuide de tudo. E aí você vai estar na sua plenitude para conseguir cuidar dos demais. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, só relembrando aqui a vocês, uma eterna gratidão. Muito obrigada por estar aqui. Comenta lá, a Vivi depois vai entrar lá para poder responder vocês, tirar as dúvidas, né, Vivi? Todas. Pode perguntar que eu vou responder todas as dúvidas. E o Conexões Saudáveis está aqui exatamente, está aqui para você se conectar a tantas outras coisas maravilhosas que existem nesse mundo. Então, se olhe, se cuide, se veja. E ficamos por aqui. Até a próxima.